Primeiramente, boa noite a todos que se fazem presentes, pastor, padre, professores, colegas, amigos, familiares e principalmente, queridos e amados pais. Fui incumbida de uma tarefa aparentemente fácil, mas que se mostrou dificílima ao decorrer dos dias. Homenagear nossos pais. Não somente como a Isabelle, mas como Vitório, como Camilas, como Elcas, como Carlos. Fácil porque sabemos que com um simples obrigado e um olhar de gratidão já poderíamos dizer muito. Por outro lado, existe o lado difícil, que é tentar encontrar as palavras necessárias para expressar todo o sentimento de gratidão e admiração por tudo que vocês já fizeram por nós. Fazemos esta homenagem aos pais, casados ou separados, liberais ou conservadores, presentes, os às vezes ausentes, os biológicos, os de criação, aos avós que também foram pais e mães. Aqueles para quem a vida sorriu com facilidade, e também para aqueles que tiveram que fazer do suor e do esforço as únicas formas de manifestação do sucesso. Aqueles que talvez preferissem um médico, um agrônomo, um engenheiro, um administrador ou economista, mas que aceitaram o bacharel em Direito. Somos gratos a Deus por ter nos escolhido para sermos seus filhos, por terem feito de vocês instrumentos dele para nos dar a vida e por ter lhes concedido a sabedoria, a paciência e o amor para vocês nos transmitirem. Nós somos imensamente abençoados. A palavra do Senhor diz como um mandamento para que nós honremos nossos pais e nossas mães. E também, assim, os nossos dias na terra se prolongarão. Mas além desse mandamento, nós queremos honrá-los, pois somos agraciados de poder lhe chamar de papai, de mamãe. Em Provérbios está escrito: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Existe algo muito precioso nessa passagem, e isso nos leva a considerar que ensinar é muito mais do que levar a criança para a igreja. Um pregador norte-americano, Billy Graham, disse: ir à igreja não fará de você um cristão, assim como dormir na garagem não vai fazer de você um carro. Obrigada, pais e mães, avós e avós, por terem demonstrado o amor do Senhor, por terem nos ensinado a amar a Deus acima de todas as coisas, não apenas em discurso, mas através de exemplos. Sempre haverá esperança para a família onde houver uma mãe que ora. Sempre haverá esperança para a família onde houver um pai comprometido em interceder por seus filhos. Educar um filho não é uma tarefa trivial. Basta perguntar para muitos de nós aqui formandos, com exceção das supermamães e superpapais da turma, se nós nos sentimos prontos para encarar tal desafio. Mas vocês, pais, conseguiram. Se nós aqui estamos, é porque tivemos em vocês nossos primeiros e mais importantes professores. Tudo começou com a notícia de que nós, seus filhos, existíamos há cerca de 20 e poucos anos atrás. Alguns um pouquinho mais. Vamos ser pais. Essa era a notícia que os nossos progenitores espalhavam com orgulho para seus colegas e familiares. E também para si mesmo, com um bocado talvez de medo. Sim, medo. O medo pela possibilidade de não conseguir, de falhar, de não se sair bem na tarefa de criar e educar a nós, suas sementes. E o orgulho, porque eles foram capazes de juntos, através da dádiva da vida dada por Deus, gerar uma vida. E nada para um pai e uma mãe é mais gratificante do que ver fisicamente o fruto do seu amor. Hoje nós olhamos para trás, vemos e acima de tudo reconhecemos quantas não foram as vezes que vimos os senhores chegarem cansados do trabalho e ainda assim nos ajudarem com a lição de casa que não queríamos fazer.
Quantas foram as vezes que, sem pensar duas vezes, vocês renunciaram à sua própria vontade para satisfazer a nossa? Quantas não foram as vezes em que não dormiram enquanto não chegássemos em casa? E isso continua, ainda na época da faculdade, como se fôssemos crianças. Aprendam, teremos 50 anos e eles ainda continuarão a nos chamar de crianças. Vocês não desistiram de nos incentivar, de participar, de tentar nos ajudar, de nos empurrar como podem, sempre para cima, sempre. Parece que vocês nos querem no topo do pódio, talvez mais do que nós mesmos. Alguns pais mais aventureiros até tentaram explicar, ainda não tendo a mínima noção do que fosse a hierarquia das normas jurídicas da pirâmide de Kelsen, a teoria tridimensional do direito, a teoria geral do processo e outras enfermidades do direito que foram essenciais em nossa formação. À medida de sua possibilidade, tenho certeza de que cada pai e cada mãe que aqui toma assento hoje fez o máximo que pôde pelos seus filhos e também o que não pôde. E isso é coisa de pai, é coisa de mãe, que a maioria de nós aqui ainda não entende. Não adiantava a gente falar, pai, relaxa, mãe, não precisa. Por mais incrível que pareça, no fim das contas, não era mentira quando eles diziam que tudo era para o nosso bem. Vocês, pais, muito nos deram ao longo destes anos. Deram-nos vida, deram-nos o primeiro sorriso, as primeiras palavras, os primeiros gestos de carinho, a segurança do colo, a altivez do olhar, a maciez do toque. Deram-nos o que materialmente era preciso, o alimento do corpo, as vestes para nos acalentar do frio, a cama onde repousar e dormir. Deram-nos a compreensão, o apoio, a segurança, o aprendizado, mas fundamentalmente deram-nos o caráter. Vocês são os responsáveis pela nossa educação desde o início. Foram os mestres do certo e do errado, do aprender a caminhar, do falar e até da escrita do próprio nome, antes mesmo de conhecermos uma carteira de escola. Nos cobraram, nos disciplinaram, nos auxiliaram. Por quantas vezes não reclamamos de ter que fazer a lição enquanto queríamos jogar videogame, assistir sessão da tarde ou brincar na rua? Demos um pouquinho de trabalho. Mas vocês nos acompanharam em momentos alegres, momentos de realização, o nosso primeiro dia de aula, a nossa primeira formatura, o momento que tiramos a nossa carteira de motorista. Alguns de vocês, pais, tiveram que nos suportar também diante dos medos e pressões do temível exame da ordem, mas se mantiveram sempre presentes nesses 5 anos de faculdade. Nos acompanharam no preparo, deram força nos dias de prova. Aos que residem em outras cidades, esperaram com paciência todas as viagens noturnas. E, é claro, festejaram conosco o tão sonhado resultado, bacharéis em Direito. Mas também tivemos os momentos difíceis. A primeira nota baixa, ou primeiras, quem sabe, as PFs do CAD, aquele trabalho que levamos madrugadas para terminar, a trabalhosa e árdua monografia, os dias em que tínhamos discussões com os colegas, as lágrimas e também aflições. Depois de tudo isso, chegamos aqui. Amanhã estaremos recebendo o título de bacharéis em Direito. Mas saibam que não há ciência, não há graduação, mestrado, doutorado ou afim que possam nos ensinar os valores e princípios que vocês, nossos pais, nos deixaram como herança. Essa lição, podem ter certeza, jamais será esquecida. Hoje, pretendemos apenas seguir as batidas dos nossos corações. Não são os princípios que dão grandeza ao homem, é o homem que dá grandeza aos princípios. E onde há uma vontade, há um caminho. Hoje a nossa vontade é regada por entusiasmo, por esperança, por perseverança. Estamos conscientes dos nossos desafios. Pais, hoje neste momento especial, envolto em clima de sonho, procuro seus olhos na plateia, os mesmos olhos que ansiosos acompanharam os nossos primeiros passos. Olhos que nos viram crescer, que passaram noites em claro, muitas vezes com o nosso sono agitado,
olhos preocupados ao ver que não éramos mais crianças e aos poucos ganhávamos o mundo. Olhos que brilharam com as nossas novas conquistas, olhos intensos, ternos, que transmitiram a força necessária nos momentos críticos. E quando encontro seus olhos na plateia, orgulhosos, conseguem ler no meu rosto as palavras que a emoção talvez dificultem eu dizer, muitíssimo obrigada. Hoje, de frente para todos vocês, em nome dos meus colegas, posso dizer aos senhores, pais, mães, avós, deu certo, está dando certo. Posso assegurar para vocês que, se olharmos para trás, veremos que nenhuma de suas atitudes foi em vão. Todo o carinho, todo o cuidado, todo o incentivo, todo o amor e toda a dedicação com os quais os senhores nos nutriram, agora começam a florescer dentro de nós, em direção não só dos senhores, mas também da sociedade, no exercício da nossa futura profissão. Por acaso da vida, sei que alguns colegas não têm a sorte de outros, de poder carregar consigo seu pai e sua mãe, tendo só um deles ao seu lado, ou ainda nenhum. Eles estão fisicamente ausentes e, apesar de vocês terem aprendido a suportar a ausência do corpo e a falta do abraço, aprenderam também a ouvir de dentro para fora e sabem que estarão nas lembranças dos vossos corações. Aos avós, tios, primos, irmãos e amigos que se mantiveram presentes em meio aos desertos e sorrisos, vocês sempre estarão nos nossos corações. E que venham as cerimônias de posse, os casamentos, os netos e mais alegrias para lhes conceder. Boa noite e muito obrigada. Isabel!